Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que possamos aproveitar, Senhor, para ampliarmos o nosso entendimento e os nossos sentimentos à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria, falando, não julgueis para não serdes julgados. Vamos lá, né, Valéria? Vamos lá. Boa noite a todos, né? A todos também aí que vão nos assistir nas nossas páginas aí no Facebook e no YouTube. Vamos hoje pensar um pouquinho. Hoje eu acordei, a Ângela ainda me perguntou, lembrou? Hoje é dia 3 de outubro, né? E dia 3 de outubro é um dia que a gente lembra com muito carinho, porque em 1804 nascia, né, o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois veio adotar o pseudônimo de Allan Kardec, né, que foi esse homem maravilhoso, esse grande missionário, que a gente acho que não pode nem imaginar o tamanho do trabalho que ele teve, né, para codificar, e hoje a gente poder ter aqui, né, na nossa mão toda uma doutrina que nos auxilia, que realmente faz absoluta e total diferença na nossa vida, porque nos ajuda, nos explica, nos consola. Então, o nosso carinho, aí, o nosso respeito a Allan Kardec, né? A primeira coisa hoje, quando eu acordei, foi lembrar. Então, a gente tem que ter muito respeito, porque até na semana passada o Rogério trouxe aqui, né, toda a extensão aí do trabalho que ele fez, né? Claro, codificou aí as informações dos espíritos superiores, mas aqui em 5 obras, né, que a gente estuda, e fora a revista espírita, fora responder um monte de cartas, numa época que não tinha luz elétrica, que não tinha internet, né? Então, acho que a gente, mesmo que a gente estude, que a gente se debruce aí para tentar compreender um pouquinho, foge aí da nossa compreensão, o tamanho do trabalho e da responsabilidade que esse espírito, que esse nosso querido Allan Kardec teve. Então fica aí a nossa lembrança. E aí, pensei, né, no que a gente podia conversar, e é tão importante, né, a gente entender o julgamento. Julgar e ter opinião é a mesma coisa, né? Então, ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, eu preparando a palestra, me deparei com uma questão aqui no Livro dos Espíritos, que a gente faz o estudo. Então, aqui no Evangelho já tem coisa escrita do Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos já tem coisa do Evangelho. Então, né, a gente sabe que as obras, elas se completam, né, conversam entre si. E aí me deparei com uma questão, falei, não tem como começar o estudo sem ler essa questão, que está lá no capítulo 12, né, que fala da perfeição moral. É a questão 903 do Livro dos Espíritos. E a pergunta de Kardec, e olha a resposta dos Espíritos. 903. Há culpa em estudar os defeitos alheios? E aí a resposta. Se é com o fito, ou seja, né, com a intenção de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus.
vedes um argueiro no olho do vizinho, e não vedes uma trave no vosso. Quando eu li, falei, ui, já de início a gente já tem muito que refletir aqui nessa questão, né? Foi logo lá. Lembrando que quando nessa passagem do Evangelho vedes um argueiro, o argueiro na verdade é um cisco, é uma coisa muito pequenininha, né? E a gente não vê uma trave, ou seja, trave significa viga no nosso, né? A gente enxerga um mínimo cisquinho de defeito lá no outro, mas a gente não é capaz, muitas vezes, de se autoavaliar, de saber se o que a gente está criticando, se o que a gente está julgando o outro, a gente também não faz, né? Então, essa resposta, logo que eu li, eu falei, opa, já dá uma sacudida para que a gente comece a nossa reflexão. E aí a gente vem aqui para o Evangelho, no capítulo 10º, vamos nos ater a esse capítulo aqui, é um capítulo muito extenso, tem muitas coisas, mas eu vou separar, separei aqui algumas coisinhas para a gente refletir juntos, né? E aí, o interessante é notar que essa questão do julgamento está dentro do capítulo que fala da misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque a gente não pode realmente, né, separar uma coisa da outra, né? Muitas vezes a gente julga o outro, condena o outro por um comportamento, por uma atitude, e a gente precisa aprender a ter um olhar de misericórdia, de indulgência com o outro, porque nós não somos perfeitos, nós cometemos erros o tempo todo, nós somos falhos nas nossas formas de compreender, mas a gente critica o outro, mas não se observa. Se o que a gente está criticando o outro, a gente também não pode aplicar a nós, né? Que aí é mais difícil. E aí, tá lá, ó, nesse capítulo, vamos lá no item 9, né? O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ora, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro de teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão, né? E aí vem a explicação aí dos Espíritos, né, sobre essa passagem. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal em nós, que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. E, meus queridos, vamos ser honestos e sinceros, isso não é um trabalho fácil, né? Isso é um grande desafio, porque o nosso amor próprio, ele nos defende, o nosso egoísmo, ele nos defende. Então, esse trabalho de prestar atenção nos nossos pensamentos, nas opiniões, nos nossos julgamentos em relação ao proceder do outro, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Muito atento. E não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes a gente está aqui encarnado e está aqui com as nossas atividades aqui na matéria, com o nosso trabalho, com a nossa família, e a gente não se dá conta de parar, refletir e ver que muitas coisas na nossa vida não dá certo porque a gente não muda o rumo do nosso pensamento, das nossas atitudes. A gente fica querendo coisas novas, resultados novos, mas continua agindo da mesma maneira. É uma incoerência, né? Nós temos que observar aquilo que nós estamos emitindo através do nosso pensamento, das nossas emoções, porque a vida é um ciclo. O que a gente doa, a gente recebe. Então, se nós estamos muito rígidos, muito inflexíveis, com muita condenação, com muito julgamento, é o que nós vamos receber.
Nós estamos emitindo isso nessa vibração de pensamento, de energia, então nós vamos receber na mesma frequência, né? E não é um trabalho, é trabalhoso, mas requer de nós essa observação, né? Olhar para si. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para progredir, para nos melhorarmos nas nossas situações. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e a gente tem as oportunidades que são necessárias para que a gente aprenda a agir diferente, né? Então, isso requer de nós esse cuidado, esse olhar para dentro, né? Continuando aqui, no item 11, que é o comecinho aqui da parábola, de uma passagem do Evangelho, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros, né? E a gente quer ser perdoado, né? Na nossa caminhada, na nossa evolução, a gente vai se equivocar, a gente ainda não tem, não sabe fazer um bom uso ainda do nosso livre-arbítrio, como a gente vem falando aqui nas últimas palestras, né? O Sandro falou, a Sueli falou, o Rogério falou, eu falei, o Washington. Nós estamos submetidos à lei do progresso, né? E essa lei do progresso, ela vai acontecendo gradativamente. Então, a gente vai ampliando a nossa capacidade de entender, né? O desenvolvimento intelectual é importante para que ele nos leve ao desenvolvimento moral, que é das virtudes, que é das qualidades. Então, nós estamos sempre aprendendo, mas nós vamos cometer muitos equívocos. Nós já estamos aqui numa oportunidade de resolver questões com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, né? Nós já estamos nessa oportunidade bendita de reparação. E muitas vezes a gente ainda não consegue, ainda se atrapalha mais um pouco ainda, mas estamos evoluindo. Então, nós precisamos o tempo todo de indulgência, de perdão, de sermos tratados com caridade, né? Por Deus, por Jesus, pelos bons amigos. Eles entendem isso, eles sabem da nossa condição ainda, em que estágio nós estamos da evolução. E precisamos de ajuda, mas precisamos ter para com o próximo também o olhar. Precisamos dar ao próximo, exercer esse amor e essa caridade, que não é a caridade, né, como a gente entende só do material, é importante. Mas a caridade, quando é falada no Evangelho, como a entendia Jesus, é indulgência para as imperfeições alheias. É o perdão das ofensas. Porque é um exercício que a gente vai tendo, que a gente vai fazendo com a gente mesmo, com o próximo. E aí a gente vai evoluindo. Precisamos disso o tempo todo, desse olhar de amor, de misericórdia. E por que muitas vezes nos negamos a ter esse olhar para com o nosso semelhante, né? É para que a gente reflita. E aí, a passagem aqui agora, a que todo mundo conhece, né? Da mulher adúltera que é levada lá pelos fariseus até Jesus, e Jesus, né, diz a todos que estavam ali condenando aquela mulher que foi pega em adultério, o que fariam com ela, né? E que a lei mandava que se apedrejassem. E aí Jesus, na sua calma, na sua elevação espiritual, calmamente só faz uma pergunta. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Um a um daquelas pessoas que estavam ali foram saindo. Porque eles não tinham condições, eles não tinham moral para estar julgando aquela mulher. Porque eles também cometem pecado também, segundo, né, cometem equívocos, como todos nós. E aí, os Espíritos vêm nos dizer, né, um pouco sobre essa passagem. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos.
antes de profigarmos alguém uma falta, de combater, né, em alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Né? Duas situações. Não tem escusa ou não tem justificativa, né? Essa última aqui, que é de criticar, né? Porque só vai haver maledicência e maldade. O primeiro, né, que é reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, tem duas situações em que a gente pode ter uma opinião, na verdade, acho que é o termo mais apropriado, do que ter esse julgamento com relação à atitude dos outros. Uma é que a gente vê acontecer muito, que a gente faz, e hoje tem até um meio aí, que é a internet, onde acontece muito isso, de se censurar, de se criticar, só para denegrir a imagem da outra pessoa. E a outra situação é que, em muitos casos, no nosso ambiente de trabalho, em que a gente está ali presenciando algo que está errado, que está equivocado, se torna, muitas vezes, um dever a gente denunciar, a gente falar da atitude do outro, porque aquilo vai trazer um bem maior. Porque uma pessoa na mentira, uma pessoa ali na calúnia, na maledicência, pode prejudicar a toda uma coletividade. Então, se torna um dever a gente falar, mas sempre, nunca perdendo de vista a caridade. Nunca denegrir o outro, porque nós temos telhado de vidro, né? E às vezes não temos nem telhado, né? Em muitas situações. Não é possível que Jesus haja proibido se combata o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Esse que é importante a gente entender. Para se julgar a atitude do outro, já tem que se estar no nível de superioridade. Mas superioridade que nós ainda não temos, que é a superioridade moral. Nós não temos isso. Nós não temos ainda. Então, a gente não pode se apropriar de uma situação, de um julgamento, como se a gente fosse o juiz daquela situação ou daquela pessoa, no sentido de condenar, de usar palavras que a condenem. Nós temos que ter muito cuidado nessas situações, né? Estar atentos, porque a gente tem que ter opinião também. E aí, vem o seguinte questionamento que a gente pode se fazer. Qual é a diferença entre julgar e ter opinião? Tem diferença? E porque a gente se pergunta, né? A gente está no mundo, a gente vive em sociedade, a gente convive com as pessoas. Nós temos que ter discernimento, né? O Evangelho nos chama o tempo todo a isso, ao bom senso, a ter discernimento para saber o que convém, o que não nos convém, o que nos trará prejuízo ou não. Então, a gente tem que ter discernimento. Ter opinião é uma coisa, julgar é outra, né? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, mas antes, a gente tem que pensar uma outra coisa que às vezes nos escapa assim, a reflexão, que quando a gente está observando, julgando o comportamento de alguém, na verdade, uma das causas da gente não poder julgar é porque a gente não sabe o que está motivando aquela pessoa a ter aquele comportamento. A gente olha, e a gente mesmo, em muitas situações, nós agimos com um comportamento que a gente não quer mais. Como disse o Rogério na semana passada, não, eu nunca mais faço isso. Eu nunca mais vou agir dessa maneira. Quando você vê, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente ainda não internalizou aquele entendimento. Não faço mais, quando vê, a gente está fazendo de novo. E às vezes a gente fica muito tempo nesse círculo vicioso, né? Mas o comportamento, em muitas situações que a gente tem, ou que a gente veja alguém ter, a gente não sabe o que está por trás daquele comportamento. A gente não sabe
Qual é a forma da pessoa enxergar a vida? A gente não sabe que medos, que dificuldades, que fragilidades aquela pessoa está enfrentando, né? Todos nós somos espíritos a caminho da perfeição, mas somos muito ainda imperfeitos. Então nós vamos lidar com muitas inseguranças, fragilidades, medos, e que às vezes vão gerar em nós e no nosso semelhante certos comportamentos, né? Então a gente não sabe o que vai nos pensamentos e no coração do nosso semelhante. E muitas vezes a gente se acha no direito de achar que sabe, de achar o que é melhor para o outro. O nosso orgulho, o nosso egoísmo falam mais alto, né, na nossa condenação em relação ao próximo, né? Então tá lá, ó, julgar. Julgar é toda palavra condenatória, é fechar as portas do perdão ao outro. Não, o que você fez é imperdoável. É negar ao outro o direito de errar, de se arrepender e de ter que reparar, né? É condenar os atos de alguém, é ter essa carga pesada de condenação, de julgamento, como se nós fôssemos melhores do que o nosso próximo. Ter opinião, o que é? É a gente ter discernimento, é avaliar as situações, né? É ter a clareza mental, é ter a harmonia para a gente fazer escolhas melhores. O tempo todo nós estamos diante de escolhas. O que fazer, como agir, o que pensar, né? Então temos que ter discernimento. A gente pode ver a conduta de alguém, não concordar. Olha, eu não concordo, eu não acho que o que você está fazendo é certo, mas é ter uma opinião, não é condenar o outro, como se aquilo ali ele fosse isento de qualquer perdão, de qualquer caridade ou indulgência, né? E aí, nós vamos continuar aqui no Evangelho, lendo alguns trechozinhos que são muito importantes para a gente refletir. E aí, está dentro do item aqui que fala da indulgência. Da indulgência. Muitas coisas para a gente pensar. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. E aqui é muito interessante, como eu disse, do comportamento. E muitas vezes nós não sabemos qual é a intenção da pessoa, ou a gente não é capaz de avaliar a nossa própria intenção numa situação. Muitas vezes a gente tem uma boa intenção, a gente quer auxiliar, só que a gente ainda se atrapalha um pouquinho na maneira de como fazer aquilo, de como abordar, de como se comunicar com uma pessoa de uma forma caridosa. Às vezes a gente não tem essa habilidade ainda para fazer isso, mas a nossa intenção é boa. Então, muitas coisas que a gente condena no próximo, quem vai julgar é Deus, porque Deus sabe, conhece a cada um de nós, sabe das nossas imperfeições, sabe dos nossos potenciais, mas Ele é que tem essa capacidade de avaliar, né? Jesus, os espíritos superiores, nosso anjo da guarda, que está ali com a tarefa e com a missão de nos auxiliar, e que não julga, porque Ele sabe o quanto nós somos imperfeitos, e tem o seu papel ali de auxiliar, mas nós não podemos, e muitas coisas que a gente aprova, que a gente acha que não tem consequências, quando a gente vai ver, a gente está sendo movido pelo egoísmo, por atos que não são muito bons, né? Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita.
Isso aqui é muito interessante, olha. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência, ela atrai, ela calma, ela ergue. Todas as vezes que nós nos esforçamos por ser misericordiosos, por ser indulgentes, isso nos traz calma, isso nos traz serenidade e leveza. Todas as vezes que nós somos perfeccionistas demais, que nós queremos controlar demais as situações, isso nos desgasta, isso nos adoece, né? É como ele diz ali, ó, o rigor desanima, afasta e irrita. Nós sermos muito rigorosos, nós sermos muito incisivos nas nossas opiniões, na nossa forma de agir com o outro, isso nos desgasta, isso traz um desânimo, uma apatia, que às vezes a gente assim, gente, eu não sei o que é, que eu estou tão cansada, eu não tenho ânimo para nada. E quando a gente vê, a gente está ali, querendo impor a nossa vontade, fazer com que o nosso orgulho prevaleça nas situações, né? Isso causa muito desgaste para nós. E muitas vezes a gente não percebe, porque isso é tão automático em nós, que a gente vai levando e vai fazendo e vai repetindo, e aí não sabe por que a vida, das vezes, a gente, né, dá uma estagnada aí. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido, né? Isso é uma passagem do Pai Nosso, da oração que Jesus nos ensinou. É perdoar as nossas ofensas, que nós sejamos perdoados, mas na medida, na proporção que nós também perdoarmos. Como que nós vamos pedir indulgência, caridade, se nós não nos esforçamos para agir da mesma forma com o nosso semelhante? É proporcional, né? Está lá no Pai Nosso. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Pedindo-lhes que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reiniciardes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação, né? Quando lá na oração do Pai Nosso está lá, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa tentação ela não vem de fora, essa tentação ela está em nós. Né? Nós temos as nossas más tendências, nós temos as nossas dificuldades. Então é nos livrar do mal que há em nós, porque nós temos esse orgulho, esse egoísmo que precisa ser trabalhado em nós. Não é uma influência que a gente receba de fora, não. A gente até recebe a influência de fora, né? De encarnados, de desencarnados, mas eles nos influenciam porque eles se assimilam, eles se juntam aos nossos pensamentos. Então, se nós estamos vibrando na raiva, no ódio, na condenação, nós vamos atrair para perto de nós espíritos que se sintonizam com a raiva, com a condenação, com o ódio, com o julgamento. Né? É proporcional, é a grande lei de sintonia. Todos nós estamos conectados pelos pensamentos. Então a gente sofre essas influências, mas esse mal, ele ainda habita em nós. Nós precisamos trabalhar para que ele, né, não exista mais, para que a gente em outras encarnações seja mais próspero, que a gente esteja numa situação mais feliz, até mesmo aqui na Terra, evoluindo, ajudando o nosso semelhante.
né? É importante. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos, né? É aquela situação que a gente perdoa. Olha, eu te perdoo, mas você não aparece mais na minha frente, não. Eu não quero mais te ver, não quero saber mais de você. Então a gente lança um véu sobre aquele esquecimento, sobre aquela ofensa ali muito fininho. E de vez em quando a gente está ali insistindo em olhar por aquele véu bem transparente, né? Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias fizesse o Pai Celestial por vós. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos, né? A gente sabe tanto o que é necessário para a vida do outro. A gente, na nossa forma de ver as coisas, no nosso nível de entendimento, de amadurecimento espiritual, muitas vezes a gente sabe muito bem, fulano devia fazer isso, ciclano tinha que fazer aquilo, mas nós não somos o outro. Nós não estamos no lugar do outro. Nós não olhamos o mundo com a sua visão, com o seu entendimento, com o seu amadurecimento espiritual. Ele tem a forma, ele está lá tentando fazer o que ele acha certo com os recursos que ele tem, né? Nós temos muitos recursos, né? Mas muitas vezes nós não sabemos usar esses recursos que nós temos dentro de nós, em sementes, num grande potencial divino. Mas precisamos recrutar esses recursos dentro de cada um, para que a gente faça florescer o que é necessário. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Olha que lindo isso aqui, né? E é claro que todos nós temos, né, as nossas potencialidades, as nossas virtudes, as nossas qualidades, temos os nossos defeitos, as nossas limitações. E não é diferente com o nosso semelhante, né? Nós temos ainda muita dificuldade, né? Na oração lá do Pai Nosso, o Pai é nosso, o Pai é de todos nós, não é meu, não é seu, não é do outro, é nosso. Mas nós temos ainda, pelo nosso egoísmo, muita dificuldade em ver o outro como nosso próximo, principalmente se ele pensa muito diferente de nós. A gente não gosta, né? O próprio sistema da gente, do cérebro, da nossa mente, ele não gosta de que é diferente, né? Então, por exemplo, é igual quando a gente conhece a doutrina espírita. A gente vem, gosta, é a parábola das sementes, né? Cada um de nós vem à casa espírita, conhece o espiritismo de uma forma, mas como nós vamos usar, né, essa riqueza que nós temos aqui para nos melhorar é muito individual. A gente vem, acha interessante porque a gente ouviu falar, ou porque a gente passou por um processo de mediunidade, uma mediunidade que aflora, ou pela dor, ou pelo amor. Cada um está aqui pela sua razão, né? Cada um busca por esse conhecimento pela sua razão, cada um vem aí com uma intenção. Mas
a gente vai aprendendo e muitas vezes a gente vai estudar coisas que vão nos fazer pensar fora da caixa, pensar fora da curva. Porque há quantos e quantos anos, séculos, nós temos encarnações em que a gente encarnava dentro de certas filosofias, de certas religiões, que tinham uma forma muito engessada, e tem até hoje, de enxergar e de refletir sobre as coisas. A doutrina espírita é muito nova, né? Nós tivemos aqui a codificação aqui, ó, do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. É muito pouco tempo, mas traz uma forma de pensar muito diferente do que a gente estava habituado. Então, num primeiro momento, isso pode nos chocar e é difícil a gente, às vezes, mudar a nossa forma de pensar, né? Às vezes a gente está muito cristalizado, assim, numa forma muito rígida de pensamento, muito fixada em pecado, em culpa, né? Em punição. E a gente se depara com uma doutrina que nos traz, está aqui, é a de Jesus, esclarecida, é a lei do amor. É o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não traz nada diferente do que Jesus já nos trouxe lá atrás, na sua passagem aqui. Vem nos esclarecer, ampliar a nossa visão, mudar o nosso ponto de vista. Né? Nós vamos estar aqui, sim, no mundo de provas e expiações, com as nossas dificuldades, com as nossas oportunidades. Ninguém está aqui esquecido de Deus, ninguém está sendo punido. Não, nós estamos evoluindo. Nós estamos sendo submetidos à lei divina, que é a lei do progresso. Mas é um trabalho muito íntimo, é um esforço pessoal, né? Então, vir ao centro é muito bom, a gente está reunido com quem a gente gosta, com quem, né, a gente se familiariza com a forma de pensar. Mas trabalhar só a religiosidade muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Porque ter uma religião, frequentar um centro, frequentar uma igreja, um culto, é importante, mas não é só através da religiosidade, de cultos, que a gente vai exercitar a nossa espiritualidade. São coisas diferentes. A gente pode estar aqui, adorar a doutrina, mas o que os conhecimentos que nós temos através da doutrina, como nós estamos usando esses recursos para a nossa reforma íntima? Isso é o que nós temos sempre que refletir. O que isso aqui está mudando o nosso pensar? Como disse o Rogério lindamente aqui na semana passada, o pensamento e o pensar espírita. É o pensar diferente. É o entender que o nosso processo evolutivo ele não cessa. Né? Nós acabamos de terminar aí o Setembro Amarelo, que é um mês de valorização da vida, contra o suicídio, né? Vimos campanhas, vimos debates, palestras, tão importante falar. E os esclarecimentos da doutrina são maravilhosos, porque nos ensinam que a vida continua, que nós estamos aqui num estágio para evoluir, para melhorar, e que nós vamos continuar a nossa evolução no plano espiritual. Aqueles que nós amamos continuam nos amando, nós continuamos tendo essa relação de amor com eles. Isso não se perde. Que por mais difícil que esteja a situação nossa, do nosso irmão, há esperança. Nós temos sempre que levar essa palavra de esclarecimento e levar a doutrina a essas pessoas, para que elas se sintam confortadas, para que elas confiem na misericórdia divina. Ninguém aqui está sendo punido nem castigado, não. Nós só estamos aqui nos reajustando, aprendendo, na verdade, a praticar as leis divinas. Porque as leis divinas, elas são eternas, elas são imutáveis. Nós é que mudamos, nós é que nos transformamos. E passamos do mero conhecimento da lei para a prática da lei. E a maior de todas é a lei do amor. É a lei da caridade, da misericórdia, da indulgência. Né? Ser severo com o outro é uma insensatez. Né? Eles nos dizem o tempo todo. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor.
Para estes, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo e para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei geral para todas as criaturas. Olha, é muito importante a gente saber isso, muito importante a gente ouvir essas coisas. A gente sempre vem à casa espírita e a gente aqui se abastece, né, de uma energia, de uma vitalidade que nos move, que nos encoraja, porque nós sabemos que nós estamos aí num momento importante para a humanidade. Nós estamos sendo testemunhas aí desse momento de transformação, de regeneração. Mas esse movimento que a gente escuta, que a gente fala, que a gente lê, ele precisa ser sentido primeiro aqui dentro. A gente precisa fazer essa revolução dentro de nós. Porque é necessária essa mudança de enxergar. Enquanto nós ainda tivermos essa dificuldade de enxergar o próximo, movido pelo eu, movido pelo egoísmo e pelo orgulho, nós vamos viver aí numa sociedade desigual, nós vamos viver aí com tantas injustiças, porque nós não estamos promovendo para o outro o bem que a gente pode fazer. Nós ainda estamos muito voltados para nós mesmos, para as nossas situações, para as nossas dificuldades. E às vezes esquecemos de agradecer tantas bênçãos, tantas oportunidades que nós temos para crescer, para evoluir. E a gente evolui muito na dificuldade mesmo. Às vezes é na dor, é no sofrimento, porque faz a gente pensar diferente. Impulsiona. A dor não precisa ser pela dor, mas muitas vezes é ela que nos impulsiona. É a dificuldade que nos impulsiona. Né? A perda de um ente querido, de um emprego, de tantas situações que nós estamos vivenciando aí durante essa pandemia. Né? A vida estável, a vida que a gente até então levava, ela se mudou assim de uma hora para outra. Né? A gente passou a encontrar menos com as pessoas, a nossa forma de trabalho mudou. Né? Daqui a uns anos, muitos trabalhos que a gente hoje conhece não vão existir mais. Né? E todo esse processo já vinha acontecendo. Com a pandemia, isso, né, foi um pisão no acelerador aí, para muitas mudanças que vão ocorrer. Mas principalmente um convite à mudança interior. Enquanto a gente se voltar para nós e esquecer do coletivo, esquecer do próximo, nós vamos ter uma sociedade assim, da qual a gente reclama, da qual a gente muitas vezes não quer fazer parte, mas a gente também tem dificuldade de fazer esse movimento de reforma, de mudança. A gente sabe que mudar um hábito não é uma coisa fácil. Né? E a gente que estuda a doutrina, que sabe da reencarnação, a gente sabe que muitas e muitas vidas, muitas experiências nossas, a gente se condiciona a agir daquela forma, a pensar daquela forma. E às vezes a gente encarna de novo, numa outra situação, continuamos com aquela dificuldade, com aqueles condicionamentos. Então, precisamos estar atentos a isso e fazer o que for necessário para romper com esses condicionamentos que nós trazemos no nosso íntimo, com as nossas más tendências. E as pessoas falam assim, mas eu não acredito em reencarnação porque eu não lembro, né, do que eu fui. Graças a Deus, você não lembra. Se nós hoje, se a gente parar, fazer uma avaliação interna, verdadeira e sincera, coisa que a gente às vezes tem medo até de fazer, e a gente analisar lá aonde que a gente tem as dificuldades da gente, onde são os nossos calcanhares de Aquiles, onde são os nossos pontos fracos, a gente vai saber. Então é ali que a gente precisa estar atento, é ali que a gente precisa trabalhar. Se for o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a avareza, tantas coisas.
E temos que estar atentos. Não precisa, às vezes, a gente fazer regressão, saber o que a gente foi. É só a gente se analisar. E hoje é a oportunidade necessária para a gente mudar. Para a gente realmente admitir, realmente, eu tenho uma dificuldade com isso. Eu tenho um processo difícil. É mobilizar, pedir ajuda. Hoje em dia, nós estamos tão avançados, né, com as ciências neurológicas, da psiquiatria, em tantas áreas em que o homem avança aí nas pesquisas e nos estudos para saber como o nosso cérebro funciona, saber isso tudo. E a gente sabe que não é o cérebro, a gente sabe que quem traz tudo isso é o espírito. O cérebro é só um instrumento para que a gente utilize nessa encarnação. Mas tanto avanço que a gente tem, não precisa a gente ficar lembrando com detalhes o que a gente foi ou deixou de ser. Se hoje nós estamos numa situação, naquele núcleo familiar, naquele trabalho, naquela situação que se repete, se a gente observar como é comum as histórias, às vezes, se repetindo na vida da gente, situações complicadas, pessoas complicadas, e aquilo vive acontecendo. A gente sai de uma situação, dá uma estabilizada, depois aparece outra situação em que com as pessoas diferentes, mas o mesmo contexto aparece. O que é isso? E cabe a gente ficar, às vezes, numa situação de vítima, como a gente fica, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? É sempre comigo. Ó vida, aquela coisa. Mas em vez de se perguntar por quê, pergunta para quê? O que a vida está querendo me ensinar com isso? Por que essas pessoas agem dessa forma e elas sempre estão na minha vida? Por que eu atraio situações assim? Que enquanto a gente não aprende o que a gente precisa, as lições vão se repetir. Enquanto a gente não muda a nossa forma de analisar aquilo, será que eu preciso ser mais indulgente com o meu próximo? Será que eu preciso descer do meu pedestal de que eu estou sempre certa? De que eu estou sempre com a razão e todo mundo está errado? Quantas situações a gente vive e as pessoas falam do nosso proceder e a gente acha que está todo mundo errado e só a gente é o certo. Não é. Se as situações se repetem, prestemos atenção, porque ali está a lição que a gente precisa aprender, por mais difícil que seja. E para isso a gente precisa trabalhar outra coisinha muito importante, que é a humildade, né? O nosso orgulho, o nosso amor próprio nos defende muitas vezes disso, nos afasta disso. Mas precisamos olhar de frente para aquilo, olhar de frente para a vida, para as oportunidades que existem. E quando a gente aprender, não pensa que acabou, porque a gente aprende uma lição, vem outra maior ainda. Né? É um constante aprendizado. É um ciclo, é um processo que nós estamos submetidos. Se a gente parar para pensar, nós temos uma caminhada muito extensa e muito bonita, porque nós saímos da ignorância, da falta de conhecimento, né? Saímos todos do mesmo ponto de origem. E Deus nos criou para chegarmos à perfeição. Lógico que uma perfeição relativa, perfeição absoluta e suprema, só Deus a tem. Mas nesse caminhar, é todo um crescimento que a gente vai fazendo, é como ver uma planta, é como observar a natureza, que é a obra de Deus. Quanto tempo uma semente precisa para germinar, para se tornar uma árvore gigantesca, um carvalho, um jequitibá, uma árvore gigante, ela nasce de uma sementinha. Precisa do solo, precisa da água, precisa do sol, e nós também estamos submetidos ao mesmo processo de crescimento, de florescer, de fazer essas sementes que temos em cada um de nós florescer. Né? E é preciso que a gente observe esse processo assim. E é gradual. Deus não cobra da gente a perfeição que a gente não tem. É uma conquista que vai sendo feita vida a vida, encarnação a encarnação, né? Até a gente ir evoluindo. E hoje a gente pode falar disso, a gente pode entender tudo isso. Né? Tá aqui o trabalho maravilhoso de Allan Kardec. Está tudo aqui, na nossa mão. É só a gente ter atitude, é só a gente querer estudar, a gente querer conhecer.
É muito importante, porque isso nos dá força, isso nos dá ânimo, de saber que nada, que nenhum esforço que a gente faça é em vão, que por mais difícil que seja, se a gente não conseguir nessa, a gente vai ter uma outra oportunidade de reaver as nossas atitudes, as nossas ações com o semelhante, mas nunca esquecendo da lei do amor, de ser caridoso e de ser indulgente, meus queridos. Precisamos aprender a olhar o outro com misericórdia, porque nós queremos ser olhados assim. Nós queremos ser compreendidos nos nossos equívocos, nos nossos erros. Então, a gente precisa ter esse olhar de amor e de caridade para com o nosso semelhante, né? Então, que a gente continue aí, né, tendo as nossas opiniões a respeito das coisas, mas tendo muito amor e muito cuidado ao avaliar o outro e o comportamento do outro, né? Espero que, como eu fiquei muito mexida com esse tema, eu acho muito importante. Então, espero que todo mundo tenha gostado e desculpe aí as limitações que nós temos, porque, né, a gente vem com muito carinho, com muito cuidado para falar as coisas, porque nós estamos aqui nesse trabalho de divulgar a doutrina. Muito obrigada a todos, que a gente tenha uma semana iluminada e que a gente aprenda a ser misericordioso. Boa noite a todos.